Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te dê força, ânimo, coragem, que Deus te dê saúde, que Deus te dê paz, que Deus te dê uma fé inabalável. Ainda que montes se abalem, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Independente das lutas e das dores, Deus continua sendo bom. Aflições e infidelidades ao redor, Ele é fiel. Tudo está passando. Vemos claramente que pessoas vêm, pessoas vão, reinos são estabelecidos, reinos são removidos, mas o reino de Deus não se abala. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, permanece firme, fiel, inabalável. E ele também é fiel para fortalecer, suprir, encorajar e sustentar todo aquele que nele confiar. Ele é bom, ele é Pai. Nos braços dele há descanso para você. Na presença dele existe resposta para você. Creia, confie. Se você está de pé até hoje, se você já lutou tanto, já chorou tanto, já passou tantas dores e aflições e continua de pé, Deus ainda tem muita coisa, muito mais coisas para fazer na sua vida. Quando o Senhor, que tem o pleno controle sobre nós, ele vê que já fiz tudo que tinha que fazer, já viveu tudo que tinha que viver, ele leva, ele recolhe. Não está nas mãos do homem o decidir que dia, que hora que ele vai morrer. O homem não tem esse poder e essa autoridade. Por mais que infelizmente assim o faça, é Deus quem dá a vida. É Deus que sabe o momento certo da nossa partida. É Deus que coloca um ponto final no nosso fôlego de vida. Porque senão nós vamos dar cabo de nossas vidas e vamos morrer fora do tempo de Deus. E nenhum fruto fora do tempo, ele é degustado no seu doce natural. Ele é Deus. Ele está no controle da chuva, do fogo, dos vulcões, terremotos, maremotos. Ele está na direção do nosso fôlego de vida. Ainda que façamos planos, a resposta certa ela venha do Senhor. A vontade dele é infinitamente maior, perfeita e melhor do que a minha e do que a sua. Quantas pessoas estão insistindo, 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 estão como, segundo o ditado, dando murro em pontas de faca. Como Deus ele confrontou a Paulo quando o chamou. Paulo, resistir ao aguilhão só lhe trará dor e sofrimento. Aguilhão, ela é uma vara com uma ponta, mas bem pontuda mesmo, fina. Porque existem pontas de ferro que são um pouquinho mais grossas, como aquelas pontas que nós vemos em portões mais antigos, mas também aqueles que parecem uma agulha. E o aguilhão, ele é essa vara feita com essa ponta bem fininha para tocar bois, para conduzir a manada. E o Senhor, ele confronta Paulo. Paulo, resistir ao aguilhão só vai te trazer dor e sofrimento. Paulo estava se levantando contra a própria igreja de Cristo, os próprios filhos de Deus, aqueles que foram chamados para levar o evangelho. E Paulo estava perseguindo, Paulo estava oprimindo, Paulo estava sendo usado pelo inimigo, na mente dele fazendo bem para Deus, achando que estava combatendo aqueles que estavam pregando heresias naquela época. Mas eles estavam de fato pregando a verdade, o Jesus que havia ressuscitado, e ele não cria. E ele resistia, ele perseguia os cristãos, ele era usado de uma maneira violenta contra os cristãos naquela época. E então o Senhor o confrontou. O Senhor o deixou cego por 3 dias. E ali ele orou, ali ele buscou, ali ele jejuou, ali ele entendeu que de fato estava ouvindo a voz de Cristo. E ele foi mudado naquela experiência para nunca mais ser o mesmo. E então se tornou um homem muito usado nas mãos de Deus. Resistir ao aguilhão só trará dores. É melhor se render a Deus, é melhor se curvar diante de Deus e confiar que Ele tem nas mãos o controle, o domínio, a força e o poder.
Como que eu vou lutar contra alguém que é mais forte que eu? Como que eu vou resistir a uma voz que é muito mais imponente, que é decisiva acima da minha? É como uma formiga lutar contra um elefante. É como um vira-lata lutar contra um leão de 300 quilos. É como uma minhoca que não tem força, não tem nem osso, lutar contra o hipopótamo. Imagina uma pisada de um hipopótamo sobre uma minhoca. É melhor se render, é melhor se curvar, é melhor se prostrar. Senhor, eu me rendo, eu me rendo. Eis-me aqui, com as mãos para o alto, eu me rendo. Cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim a tua vontade. Que seja feita em mim o teu plano. Que seja feito em mim o que é o melhor para mim. Porque há caminhos de vida, mas no final vão conduzir à morte. Tem muita gente enganada pelo que está vendo, vivendo e tocando, achando que por aparentar ser bom, ser forte, ser o melhor, ser belo, de fato seria o melhor, mas aí é o contrário. As aparências enganam. Vivemos um tempo em que as aparências enganam. A nossa força está naquele que é forte em si mesmo. O poder que precisamos está naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O que eu não posso, o que você não pode, o que nós não podemos, ele pode. Aquilo que nós não temos, ele tem. Aonde a nossa mão não alcança, a dele ultrapassa. Aquilo que nós não entendemos, ele entende. Um milagre que nós não podemos, porque milagres são coisas impossíveis que ninguém nada pode. Ele pode. Ele é o Deus de milagre, Deus de promessa, ele é tudo. Ele é tudo. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele, o Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aquilo que é difícil, aquilo que é complicado, aquilo que é improvável, aonde eu não vejo saída, Cristo é a saída. Quando eu me sinto perdida, eu estou diante de 3 caminhos. Eu não sei qual eu vou entrar. Sabe quando você não sabe o endereço e você tem apenas uma entrada? E se você errar aquela entrada, o próximo retorno é a 5 quilômetros e você não sabe o que fazer. Você fica na dúvida, é essa a entrada? Mas e se eu entrar? Eu vou perder tempo, vou gastar gasolina e depois, quando eu voltar, o próximo retorno é a 5 quilômetros. E aí, o que eu faço? Ore. Deus não vai deixar você queimar gasolina à toa. Deus não vai deixar você passar por caminhos em vão, porque os tempos são corridos. Eu não posso perder tempo, você não pode perder tempo. Ore. Jesus Cristo é o caminho certo. Ele vai te conduzir. Ele vai te orientar. Ore. Confie. Confie. Porque Ele é aquele que dá a última palavra. E não apenas a última, mas a melhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ore, confie, chame por quem pode. Na nossa força, não adianta, não resolve. Na nossa força é como um paliativo, mas no braço forte do Senhor, todas as coisas são possíveis. Busque. Aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. E aquele que bate, com certeza, a porta se abrirá. Ele não desiste de você. Amém?